A história de Charles de Foucault é uma história tão inacreditável que, se não fosse real, ninguém acreditaria. Imagine a cena: França, final do século XIX. Um jovem aristocrata, herdeiro de uma fortuna colossal. Ele é gordo, preguiçoso, expulso da escola por mau comportamento e só pensa em uma coisa: a próxima festa. O lema da sua família no brasão é Jamais arrière, que significa nunca recuar. Mas a única coisa da qual ele não recuava era uma boa refeição, um bom vinho e a companhia, digamos, mais animada de Paris. Esse jovem era o Visconde Charles de Foucault. E se você dissesse a qualquer um dos seus amigos, de bebedeira, que aquele homem terminaria seus dias como um eremita no meio do deserto do Saara, considerado um santo, bem, eles provavelmente engasgariam de tanto rir. Mas a vida é a maior contadora de histórias. E a jornada de Charles de Foucault é uma das mais espetaculares que existem. Como um homem que vivia para os prazeres mais banais, se transformou em um farol de espiritualidade no lugar mais inóspito da Terra. Comecemos pelo começo. Charles ficou órfão aos 6 anos e foi criado por um avô que o amava incondicionalmente. E quando digo incondicionalmente, quero dizer que ele perdoava absolutamente tudo. O resultado foi um adolescente que tratava os estudos como uma alergia rara. A fé? Essa ele perdeu rapidinho. Ele lia os céticos e os autores antirreligiosos da época e chegou a uma conclusão muito simples, quase preguiçosa. Se existem tantas religiões, é porque nenhuma delas deve ser verdadeira. E com isso, ele arquivou o problema de Deus numa gaveta e passou 12 anos da sua vida, como ele mesmo diria, sem negar nada e sem acreditar em nada, desesperado pela verdade, mas sem saber. Por tradição familiar, o caminho óbvio era a carreira militar. Ele mal conseguiu entrar na famosa Academia de Saint-Cyr. Por quê? Porque quase o reprovaram no exame físico por obesidade. Só a influência do avô o fez vestir aquele uniforme elegantíssimo. Mas vestir o uniforme não significava levar a vida a sério. Ele e seus amigos transformaram a academia num clube privado. Gastavam a herança fabulosa que ele recebeu aos 20 anos em festas sem fim. As anotações dos seus superiores eram um primor. Pouco militar, senso de dever insuficiente, tem a cabeça leve e só pensa em se divertir. Ele se formou em último lugar na sua formatura de cavalaria, 87º de 87 alunos. Um feito, convenhamos. Mas por trás dessa fachada de bom vivant, algo o corroía por dentro. Anos mais tarde, ele escreveria uma oração a Deus. Tu me fazias sentir um vazio doloroso, uma tristeza que só experimentei naquela época. Ela voltava todas as noites, quando eu me encontrava sozinho no meu quarto. Ela me deixava mudo e oprimido durante o que chamam de festas. Eu as organizava, mas na hora H eu as passava num mutismo, num desgosto, num tédio infinitos. Seus amigos não percebiam nada. Estavam ocupados demais aproveitando o dinheiro e os prazeres que Charles oferecia com total displicência. Ele era o centro das atenções, mas estava completamente sozinho. E o auge dessa vida desregrada veio quando ele foi enviado para a Argélia. O que um jovem oficial faria? Se prepararia para a vida no quartel? Charles não. Ele fez algo muito mais, diríamos, cinematográfico. Ele mandou sua amante, uma moça chamada Mimi, ir na frente. E não só isso. Ele enviou uma carta solene, em papel timbrado com o brasão da família, apresentando-a como a Viscondessa de Foucault, sua legítima esposa. As autoridades militares, claro, a receberam com todas as honras, convidaram para jantares, um tratamento VIP. A farsa durou até a chegada dos seus colegas de regimento, que conheciam a verdade.
A gargalhada foi geral e o escândalo monumental. E o resultado? Charles abandonou a carreira militar que mal havia começado, de braços dados com sua Mimi, rindo da situação. Parecia o fim da linha, um talento desperdiçado, uma vida dedicada ao nada. Mas era apenas o fim do primeiro ato. 3 meses depois, na Suíça, vivendo a dolce vita, Charles recebe uma notícia. Seu antigo regimento entrou em combate pesado na Argélia. Seus colegas, aqueles com quem ele dividiu festas e piadas, estavam morrendo. E então, algo se acende dentro dele. Aquele jovem preguiçoso e hedonista corre para o Ministério da Guerra em Paris. Ele implora para ser reintegrado. Ele diz que abre mão do seu posto, que está disposto a lutar como um simples soldado. Os militares, surpresos, o aceitam de volta. E quando ele pisa novamente na África, a transformação é chocante. O bom vivant desaparece. Em seu lugar surge um oficial exemplar. Decidido, corajoso, indiferente ao cansaço e ao perigo. Ele se torna um líder que cuida de seus homens com uma dedicação que ninguém jamais imaginou que ele possuísse. A casca se quebrou e o núcleo, sólido e valioso, finalmente apareceu. E não foi só o militar que mudou, sua alma começou a despertar. Ao ver os árabes se prostrarem para rezar, com aquela devoção profunda, invocando o Deus grande, ele sentiu uma perturbação, um eco de algo que ele havia esquecido. Quando os combates terminaram, a África já o havia capturado. Não a África da guerra, mas a África do mistério, da imensidão, dos desertos que parecem guardar os segredos do mundo. E havia um lugar que o obcecou, o Marrocos. Naquela época, o Marrocos era uma fortaleza muçulmana, impenetrável para os europeus, um ponto cego nos mapas. Entrar lá, como cristão, ou espião, era uma sentença de morte. E foi exatamente isso que Charles decidiu fazer. O homem que mal estudava para as provas agora mergulhou nos estudos. Aprendeu árabe, leu o Alcorão, dominou o uso de instrumentos de navegação e cartografia com uma disciplina de monge. Disfarçado de mercador judeu, acompanhado apenas por um rabino local, ele se lançou no desconhecido. Por quase 1 ano, ele arriscou a vida todos os dias, atravessando montanhas e desertos, mapeando secretamente o país. Em 1885, o jovem visconde de 27 anos apresentou seu trabalho na Sociedade de Geografia de Paris. E qual foi o resultado? A medalha de ouro e o reconhecimento de todos. Os especialistas disseram: não sabemos o que admirar mais, os resultados tão belos e úteis ou o espírito de sacrifício, a coragem e a abnegação ascética com que este jovem oficial os alcançou. Ele tinha conseguido. Tinha trocado a fama de playboy pela de herói e explorador. Mas por dentro o vazio ainda estava lá. Ele sentia que moralmente ainda estava rolando na lama. O sucesso exterior não havia preenchido o buraco interior. A África o fez questionar tudo. A fé dos muçulmanos o impressionou tanto que ele quase se converteu ao islamismo. Mas antes de tomar qualquer decisão, ele resolveu passar um tempo com sua família. E aqui entra a personagem mais importante de sua conversão. Uma pessoa que durante todos os anos de loucura nunca o condenou, nunca o julgou. Sua prima, Marie de Bondy. Marie era uma mulher de fé profunda, mas discreta. Para Charles, ela era a única mulher que lhe inspirava um sentimento de pureza absoluta. Foi na casa dela que ele viu pela primeira vez que existiam cristãos que viviam sua fé com uma dignidade e uma alegria que eram incrivelmente atraentes. Ele começou a ler livros diferentes. Em algumas páginas de Bossuet, um grande bispo e escritor francês, ele redescobriu a beleza e a profundidade do cristianismo, tão diferente das caricaturas que o fizeram perder a fé na juventude. Na casa de sua prima, ele também conheceu um padre, o abbé Rouvelin, um homem cujo rosto, diziam, trazia as marcas de sua busca por Deus.
Charles o admirou, mas não imaginava o papel que ele teria em sua vida. Um dia, passando em frente à igreja do Santo Agostinho, em Paris, ele sentiu um impulso. Entrou, e com o coração na boca, fez a oração mais honesta de sua vida. Meu Deus, se você existe, faça com que eu te conheça. E a resposta veio. Meses depois, outro impulso o levou à mesma igreja, mas dessa vez ele não parou no banco. Ele foi direto ao confessionário do padre Rouvelin. E quando chegou a sua vez, ele só conseguiu dizer: Padre, eu não vim me confessar, porque não tenho fé. Eu gostaria que o senhor me instruísse. E a resposta do padre foi uma bomba. Ele não ofereceu livros ou um curso de catecismo. Ele olhou para aquele homem angustiado e disse, com uma autoridade serena: Ajoelhe-se, confesse-se a Deus, e você acreditará. Charles hesitou. Naquele segundo, toda a sua vida estava em jogo. O ceticismo, o orgulho, o medo. Mas ele se ajoelhou. Aproximou o rosto da grade do confessionário e, pela primeira vez em mais de uma década, se abandonou à misericórdia de Deus. Ele mesmo contaria depois: assim que acreditei que existia um Deus, compreendi que não podia fazer outra coisa senão viver só para Ele. Minha vocação religiosa nasceu no mesmo instante da minha fé. A transformação foi instantânea e total. O homem que buscava o sofá mais confortável agora tinha uma fome insaciável de uma única coisa: o último lugar. Ele se perguntou: como posso imitar a Cristo? E a resposta que encontrou através do padre Rouvelin foi: Nosso Senhor Jesus Cristo escolheu para si o último lugar, de forma tão radical que ninguém jamais conseguiu tirá-lo dele. Charles pensou: se não posso tirar dele o último lugar, eu posso, ao menos, fazer-lhe companhia. E a busca pelo último lugar se tornou a obsessão de sua vida. A primeira coisa que ele fez foi se despojar de tudo. As condecorações militares, os uniformes, as armas, as lembranças de sua vida de explorador, tudo virou brinquedo para seus sobrinhos. Ele procurou a ordem religiosa mais austera que conseguiu encontrar, os trapistas. Entrou no mosteiro mais pobre da França, onde o inverno durava 6 meses. O homem que reclamava de tudo agora escrevia feliz. As austeridades, os frios, a fome, o trabalho duro não me custam o mínimo esforço. Mas nem a vida trapista era o último lugar para ele. Do mosteiro na Síria, para onde foi transferido, ele via as cabanas miseráveis dos trabalhadores árabes e sentia que sua vida, mesmo na pobreza, ainda era um privilégio. Ele queria mais, ou melhor, ele queria menos. Ele pediu para sair da ordem e foi para a Terra Santa, para Nazaré, o lugar da vida escondida de Jesus. E lá, ele encontrou o que procurava. Ofereceu-se para ser faxineiro e caseiro das irmãs Clarissas. Não queria salário, só um pedaço de pão, um pouco de água e tempo para rezar. Ele não quis morar na casinha do jardineiro. Achou-a luxuosa demais. Pediu para morar no barracão de ferramentas, no fundo do quintal. Sua roupa era a mesma dos mendigos da região. Vivia numa pobreza tão extrema que as freiras, com pena, às vezes lhe davam figos secos. Elas perceberam que ele juntava tudo numa caixinha para depois dar às crianças pobres. Ali, no silêncio de Nazaré, vivendo como o último dos últimos, ele encontrou uma paz que nenhuma festa em Paris jamais lhe deu. Foi a abadesa das Clarissas, uma mulher de grande visão espiritual, que o convenceu de algo que ele sempre recusara: tornar-se padre. Ele entendeu que ser padre não era um posto de honra, mas o serviço mais profundo. Quem seria mais pobre do que um padre que leva o pão eucarístico aos cantos mais esquecidos do mundo? E qual era o canto mais esquecido que ele conhecia? Aquele deserto que um dia ele desbravou por aventura: o Saara. O lar das tribos mais miseráveis da terra. Homens que, na visão dele, não tinham nem mesmo a riqueza de uma fé consoladora.
Seu projeto era claro: ir para o deserto, não para converter com palavras, mas para viver entre os mais abandonados, como irmão. Quero habitar, quero habituar todos os habitantes, cristãos, muçulmanos, judeus, a me considerarem como seu irmão, o irmão universal. E ele foi, sozinho. Seu novo uniforme era uma túnica branca, com um grande coração vermelho de tecido costurado no peito, encimado por uma cruz. Ele se estabeleceu num oásis e, com as próprias mãos, construiu um pequeno eremitério, que ele chamou de fraternidade. Mas a fraternidade de um homem só. Seu plano era viver em silêncio e oração, mas sua porta se tornou um ponto de peregrinação. Os pobres, os doentes, os escravos fugitivos, todos iam até o Marabu, o homem santo do coração vermelho. Mas ele sentia que precisava ir ainda mais fundo. Para o coração do deserto, para viver com os tuaregues, um povo guerreiro, nobre e feroz. E lá ele foi, com um burrico carregando os objetos de sua capela. Durante 10 anos, ele viveu entre eles, aprendeu sua língua complexa, o Tamashek. Passou anos compilando um dicionário monumental francês tuaregue com mais de 2.000 páginas. Traduziu as poesias deles, traduziu o evangelho. Ele não batizou ninguém, nem um único convertido. Ele se sentia um pouco triste com isso, mas compreendia sua missão. Ele escreveu: "Meu apostolado deve ser o apostolado da bondade. Ao me ver, as pessoas devem dizer: já que este homem é tão bom, sua religião deve ser boa. E se me perguntarem por que sou bom, devo dizer: porque sou servo de alguém muito mais bom, muito melhor do que eu. Se vocês soubessem como é bom o meu mestre, Jesus." Ele era um semeador. Sabia que não veria a colheita. Ele preparava o terreno com amizade, com confiança e com amor. Quando a Primeira Guerra Mundial explodiu na Europa, a instabilidade chegou ao Saara. O governo francês ordenou que ele abandonasse seu posto. Ele se recusou. Seus amigos tuaregues construíram um pequeno forte para protegê-lo. Na noite de 1º de dezembro de 1916, ele estava sozinho no forte. Alguém bateu a porta. Ele reconheceu a voz de um conhecido e abriu. Era uma armadilha. Um bando de saqueadores invadiu o local. Eles o amarraram e o deixaram sob a guarda de um rapaz jovem e assustado, armado com um fuzil. No momento de pânico, o rapaz atirou. A bala atravessou o cérebro de Charles de Foucault. Uma morte violenta, solitária, no meio do nada. Parece um fim trágico e sem sentido. Mas anos antes, em Nazaré, meditando sobre sua própria vida, ele tinha escrito palavras proféticas. Pense que você deve morrer mártir, despojado de tudo, jogado no chão, nu, irreconhecível, coberto de sangue e feridas, morto violenta e dolorosamente. E deseje que seja hoje. Seu desejo foi atendido. Ninguém se importou muito com a sua morte. Em tempos de guerra, era apenas mais um. Demorou 3 semanas para que um oficial francês chegasse ao local. E lá, em meio à poeira e ao caos, ele encontrou o ostensório, o objeto onde se guarda a hóstia consagrada, ainda intacto. No silêncio do deserto, Jesus Eucarístico tinha ficado por semanas completamente sozinho. Assim como seu servo Charles viveu por tantos anos. Uma presença silenciosa de amor no coração do esquecimento. A história de Charles de Foucault não é a história de um sucesso. Ele não fundou uma grande ordem, não converteu multidões. A história dele é a história de uma semente de bondade, de presença, de amor gratuito, plantada no solo mais árido, que só floresceria muito tempo depois de sua morte, inspirando inúmeras fraternidades e pessoas ao redor do mundo a viverem como pequenos irmãos e irmãs universais. É a prova de que a vida mais extraordinária pode nascer do terreno mais improvável, e que o verdadeiro heroísmo, muitas vezes, não está em vencer batalhas ou conquistar o mundo,
mas em ter a coragem de procurar, encontrar e finalmente viver no último lugar.